Leitura do livro O Amor que Me Desperta, capítulo 2, parte 2. A nossa intuição nos liga ao nosso eu superior, um eu consciente e que observa a vida com sabedoria e discernimento. E essa energia nunca visa dominar ou controlar, mas ela se integra e se une naturalmente àquele que representa a sua energia masculina complementar. Sabemos que todos carregamos essas duas energias e precisamos tê-las equilibradas em nosso sistema interno, pois enquanto a energia masculina se concentra em proteger, agir e prover, e precisamos desenvolver essa energia em nós mesmos, pois para depois equilibrá-la com a nossa energia feminina, que em equilíbrio acolhe, nutre e integra, tem um poder criativo, curador e integrador, que quando é harmonizada com a energia masculina, leva a uma vida plena e significativa. Ambas são necessárias para um ser humano equilibrado, pois cada uma oferece qualidades que são essenciais para o crescimento pessoal e a harmonia em nossa relação interna conosco mesmos. E principalmente nas nossas relações com o outro, todos estamos buscando uma versão melhor de si mesmo. E a nossa melhor versão é aquela que se tornou diferente daquela que causou o problema ou que se deparou com os desafios da vida e os enfrentou com coragem e determinação. E para conseguirmos evoluir nessa jornada, é preciso terminantemente enfrentar com coragem e determinação os desafios internos, confrontando o medo, as inseguranças e as nossas sombras. Quando dominamos a nossa energia, entendemos que o nosso poder está em encarar a nós mesmos. E não é dominar apenas de conter, mas é o dominar de conhecer para equilibrar, para ter o potencial de poder que uma energia equilibrada tem para transformar e realizar, muito diferente de uma energia em desequilíbrio, em que tudo que acessa transforma em caos. Se meus pais tivessem acesso ao conhecimento que temos hoje tão facilmente em nossas mãos, eles entenderiam que seus impulsos eram resultado do meio em que foram condicionados quando crianças. A aceitar suas sombras e impulsos sexuais que refletiam os traumas da infância, eles permitiriam negociar e estabelecer os limites e a dinâmica dessa relação para que ela se tornasse saudável, segura e consensual. Mas como tudo que gira em torno de impulsos sexuais se choca com o preconceito e a rigidez de valores passados por muitos dogmas religiosos, sociais e culturais, infelizmente a alienação é o motivo de se reproduzir os mesmos erros do passado, passando de uma geração a outra traumas ainda piores, sofrimentos cada vez mais intrínsecos de forma a aumentar expansivamente os casos de suicídio por conta da depressão e tantos outros transtornos mentais e emocionais. Se a verdade é o caminho para a construção do conhecimento e despertar da consciência, o que estou levando à reflexão é que, no ambiente mais importante da constituição da primeira sociedade, que é a sociedade familiar, que acontece um crescimento cada vez mais exponencial da violência doméstica, do feminicídio e de casos de suicídio de mulheres e crianças. Quando eu tinha os meus 10 anos, morava no centro da minha cidade natal e ali existia vários prédios residenciais. E eu soube, não me lembro por quem, de uma menina da mesma idade que eu na época, pulou da janela do seu quarto, não me lembro qual andar. Ela pulou, dando fim à sua existência, enquanto os pais estavam em uma sessão de espancamento, iguais às que eu ouvia vindo do quarto dos meus pais. Ali o pensamento intrusivo passou a fazer parte dos meus pensamentos também. A violência doméstica é um fenômeno complexo e multifacetado, onde suas causas estão enraizadas em fatores sociais, econômicos, culturais, psicológicos e estruturais. Ao abordar a temática da relação de poder ao abordar a temática da relação de poder onde o homem desempenha o papel de dominador, estou falando da desigualdade de gênero, que é uma causa central da violência doméstica. Em sociedades patriarcais, onde homens são vistos como superiores e possuem mais poder do que as mulheres, a violência é usada como um meio de controle e dominação. A cultura patriarcal perpetua a ideia de que as mulheres devem ser submissas e obedientes, o que cria um ambiente propício para o abuso. A mulher não deve desafiar o papel do homem, dos limites por ele impostos a ela, como buscar independência financeira ou questionando decisões, são posturas ou atitudes que podem ser alvos de violência, caso essa mulher não se submeta. A dependência financeira é uma barreira significativa para as mulheres que tentam deixar relacionamentos abusivos. Sem recursos econômicos ou apoio social adequado, muitas mulheres se sentem forçadas a permanecer em ambientes violentos, o que aumenta o risco de violência continuada e, em casos extremos, feminicídio. Antigamente, as mulheres tinham muitos filhos, o que para muitas as
a desencorajavam de tentar ter as rédeas da própria vida. A violência psicológica e a manipulação emocional, sem profissão, com muitos filhos, sem perspectivas de mudança ou de calmaria em sua vida, e ainda ouvindo constantemente que outro homem jamais a irá desejar com tantos filhos, com o corpo que tem e com os traumas que carrega, são tipos de violência que podem destruir a autoestima de uma mulher. O ciclo de abuso, tensão, explosão e reconciliação é um padrão que muitas vítimas de violência doméstica enfrentam. Este ciclo pode criar uma dependência emocional e uma normalização da violência, dificultando a saída do relacionamento abusivo. Isto pode levar ao isolamento social, ansiedade, depressão e eventualmente ao suicídio. Pense que não somente a mulher que passa por essas situações de abusos, mas as filhas e filhos, e como esse tipo de ambiente vai estimular a construção da identidade dessas pessoas que irão reproduzir esses sistemas, ou se indignar e buscar quebrar o ciclo de alguma maneira, ou não se relacionando, ou decidindo não ter filhos, não formar a própria família. O autoconhecimento poderia conscientizar homens e mulheres da sua saúde mental e dos seus transtornos de comportamento. Muitos agressores possuem comportamentos como narcisismo, sociopatia e controle coercitivo, o que também desempenham um papel na violência doméstica. Homens que possuem características de controle coercitivo podem usar a violência como uma ferramenta para manipular e dominar, e muitas mulheres aceitam essa posição de submissão, influenciadas culturalmente, não somente pelas próprias mulheres de sua família, mas também pela religião, de aceitarem sofrer em silêncio para preservar a unidade familiar. Muitas até se submetem à submissão sexual imposta pelo homem que consome pornografia violenta e conteúdos que valorizam a ideia de que mulher que se submete aos impulsos e fetiches violentos e sem contenção moral e física é aceita e acolhida como posse, se tornando uma escrava de forma consentida, normalizando o controle e a dominação masculina, validando atitudes violentas e contribuindo para a degradação e desumanização das mulheres. Se tudo isso acontece dentro do seio familiar, onde a família é o alicerce mais importante da sociedade humana e é a primeira em que fazemos parte, é onde aprendemos a amar, a respeitar, a compartilhar e ser solidários. É onde desenvolvemos nossa identidade e visão de mundo. A família é também a principal fonte de socialização do indivíduo, ensinando-lhe os padrões e normas culturais adequados que devem ser internalizados e reproduzidos nas suas relações sociais. A família é responsável por garantir a saúde, segurança, educação e bem-estar geral das crianças e por ensinar-lhes valores e comportamentos sociais apropriados. É também na família que se aprende o apoio e colaboração para o bem-estar um dos outros, sendo uma peça-chave no processo de desenvolvimento e aprendizagem. A família é uma das instituições sociais mais antigas e fundamentais da humanidade, funcionando como a base para a formação moral, emocional e social dos indivíduos. No entanto, essa estrutura tem sofrido uma série de ataques que visam desestruturá-la desde sua base, especialmente no que diz respeito ao vínculo afetivo e ao modelo de contato íntimo entre o casal. Historicamente, a promiscuidade e a pornografia têm desempenhado papéis significativos na fragilização da família. Essas práticas podem distorcer a percepção sobre a intimidade e o valor dos relacionamentos afetivos. A promiscuidade pode enfraquecer o compromisso necessário para uma relação familiar sólida, uma vez que promove relações superficiais instantâneas em detrimento de um vínculo afetivo profundo. Da mesma forma, a pornografia cria expectativas irreais e muitas vezes degradantes sobre o sexo, alimentando comportamentos que prejudicam a intimidade genuína entre os parceiros. Essa fragilização da família se reflete, então, na formação de pessoas que podem estar inaptas para constituir suas próprias famílias de maneira saudável, indivíduos que crescem em ambientes onde os vínculos afetivos são fracos ou inexistentes, ou onde o valor da intimidade é distorcido. Pois quando o ser humano cede aos seus impulsos mais primitivos e inconscientes, ele regride a estados animalescos, onde a razão e o controle emocional perdem lugar para comportamentos autodestrutivos e para o atendimento dos desejos de satisfação imediata. É como estar programado para se autodestruir, e o é de fato. Temos uma tendência à impulsividade e agressividade. Nessa frequência, vamos de encontro justamente ao que nos leva ao limite da dor
ou ao que nos faça parar. Toda essa dinâmica que acontece no ambiente familiar são catalisadores para transtornos mentais, como depressão, ansiedade, e somente o autoconhecimento e o despertar da consciência para quem realmente somos é que podem efetivamente nos proporcionar uma vida plena, com um mundo interno mais acolhedor e seguro, onde nós mesmos, com um amor incondicional, reconstruímos nossa identidade consciente do papel social ao qual fomos condicionados e, a partir dessa consciência, construir uma nova identidade, capaz de promover mudanças estruturais na própria vida, repercutindo na vida dos outros.